Boa noite, mulheres S! Bora começar o nosso terceiro episódio? Episódio 3. As vilãs da Bíblia. Vamos começar. Tô aqui convidando as minhas amigas, vai convidando as suas também. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Boa noite, vocês estão chegando, boa noite. Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor. Algo novo vem me visitar hoje aqui. Boa noite, sejam todas bem-vindas, mulheres. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Seja bem-vinda Ana, Maria, Bruna, Tati. Sejam todas bem-vindas. Ju, seja bem-vinda. Ei, pastora, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas, mulheres. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Ai, glória a Deus. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Boa noite, mulheres. Sejam todas bem-vindas. Bora começar o nosso terceiro episódio da série As Vilãs da Bíblia. E hoje eu trouxe uma novidade. Hoje a gente vai falar de duas mulheres. E aí a gente vai fazer a comparação das atitudes dela, né? É legal porque todas duas são vilãs, mas todas duas fizeram coisas opostas, entendeu? Do tipo, uma fez e foi vilã e a outra não fez e foi vilã também. Então a gente vai analisar por que uma, mesmo fazendo, foi considerada vilã e a outra não fazendo também foi considerada vilã, tá bom? Boa noite pra todas vocês, boa noite. Bom, então vamos começar, né, gente? Que sexta-feira a gente já viu. Ah, e outra coisa, eu tô orando e estudando, mas eu acho que eu vou mudar esse horário, gente. 7 horas da noite na sexta-feira tá bravo pra mim. Eu sei que foi o horário que vocês escolheram, né? Perdeu pouquinho, se não me engano, pra 9 horas da manhã, mas tá puxado. A gente, né, eu vou pensar aqui direitinho esse horário, tá bom? Mas eu vou avisar vocês e vai ficar lá no YouTube, tá? Pra vocês assistirem, não tem importância não. Então vamos lá. A primeira mulher de hoje tá lá no livro de Esther, né? Nós vamos falar da temida Vasti. Gente, a Vasti só perdeu pra Jezabel. Porque o tanto que os de vocês acharam que era Vasti, tanto semana passada quanto hoje, foi grande. Então vamos lá, eu quero ler só 3 versículos, tá? Esther 1, a partir do 10. Hoje eu tô com a Bíblia, a mensagem que a minha mentorada Bendy me deu. Amo, amo, amo. Hoje vai ser ela. Então tá. Então, Esther 1, no 10, fala assim, ó. E no 7º dia de festa, o rei, já alterado de tanto beber, ordenou os 7 oficiais e seus auxiliares particulares, aí fala o nome deles, que fosse buscar a rainha Vasti, que oferecia um banquete à parte para as mulheres. No 7º dia de festa, não, isso eu já li. A parte, né? Eu vou buscar, porque ela era muito bonita. Mas a rainha se recusou e não acompanhou os oficiais. O rei ficou indignado, furioso com a recusa da rainha. Convocou seus conselheiros e todos os especialistas em questões de lei e direito. O rei tinha o costume de consultar esses assessores. Os assessores mais próximos dos 7 principais ministros da Pérsia e da Idade da Média, da Terra-média, fazia parte desse ciclo. Aí fala o nome deles. E aí eles começam a decretar, né, contra a vida de Vasti. Então vamos lá. Deixa eu perguntar pra vocês. Quem aqui considera a rainha Vasti como uma vilã na Bíblia? Coloca aqui pra mim. Se você tiver assistido a gravação depois, coloca aqui pra mim também. Normalmente, né, nos cultos de mulheres, a gente vê falando muito mal dessa mulher, e ela é uma vilã, né? Falei com vocês que elas só perderam pra Jezabel, né?
E todo mundo vê ela como uma vilã. E aí eu queria perguntar pra você se você sabe por que normalmente a gente vê ela como uma vilã. Porque muitas vezes a gente ouve coisas, e eu tô falando assim em geral, tá, gente? Tanto mesmo. Tanto no púlpito quanto, né, enfim, qualquer lugar. A gente ouve histórias bíblicas e aí a gente vê a interpretação daquela pessoa. E aí muitas vezes a gente acredita que aquela interpretação é a verdade. E aí a gente não procura saber e aí a gente compra aquela ideia e transmite aquela ideia. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque a palavra fala que a gente tem que ser um bom obreiro, né? No nosso caso, uma boa obreira que maneja bem a palavra. E eu vejo que as mulheres desse século não manejam bem a palavra. Então, se você parar para você pensar, todo mundo acha que a rainha Vasti foi uma vilã porque ela desobedeceu o marido, não é? Muitas vezes a gente vê esse texto falando sobre insubmissão, né? Aí coloca o dedinho na nossa cara e fala, não seja como a rainha Vasti, porque ela foi insubmissa, ela não obedeceu o marido, né? Aí, ó, não considerando uma vilã. Que bom, então estamos juntas. Né? Porque ela não obedeceu o marido. E muitas pessoas pregam sobre submissão e insubmissão em cima desse texto. Eu acho isso um erro, eu acho isso um equívoco, né? Mas ela é considerada uma vilã porque ela desobedeceu. E aí, gente, o que acontece com ela? Ela é deposta, ou seja, ela perde a posição dela de rainha porque ela não obedece o rei. E aí, muitas pessoas pensam assim, né? Ela perdeu o trono de rainha porque ela desobedeceu, então ela é uma vilã. Então, hoje eu quero que a gente comece a pensar, né? Que eu já falei com vocês, essa série aqui não é pra falar mal de ninguém e nem pra saber a biografia, até porque você já sabe ela. Essa série aqui é pra gente ver quais foram os episódios, quais foram os comportamentos, os pensamentos que fizeram essa pessoa tomar certas atitudes. E aí sim, a gente vai ver se foi uma vilã ou não, se a gente deve seguir ou não, tá bom? E aí, se a gente pensar, quando a gente lê a Bíblia, o que estava acontecendo ali? Quem aqui assistiu o filme 300 de Espartas? Se você assistiu, coloca aqui embaixo pra mim. Se você assistiu, se você gostou do filme. Eu assisti esse filme com meu marido. Já tem algum tempo já. E quando a gente pensa no livro de Esther, a gente tem que pensar naquele tipo de vida ali. O filme 300 de Esparta, ele passa, né, bem nessa época que Esther aqui estava vivendo. Tanto é que Esther foi esposa do filho do rei que tá lá no 300 de Esparta, pra você ter ideia. Então, é muito mais parecido, tá? E aí, se a gente olhar para aquele povo que era um povo persa, ou seja, era um povo que não conhecia o Senhor, que não era de Deus, não era o povo escolhido, esse povo era um povo muito festeiro, muito bárbaro, enfim, muito violento. Esse povo, eles tinham algumas condutas muito estranhas. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, fala que eles ficaram 6 meses, 180 dias em festa. Eles queriam criar algumas alianças nos 7 reinos, então o rei convidou todo mundo e ficaram 6 meses em festa. E depois que esses 180 dias acabou, que esse tanto de festa acabou, o rei ainda aumentou mais uma semana de festa. E essa semana era onde? No palácio, no pátio do palácio. Aí era só pros reis, pros nobres, né? E aí mais 7 dias de festa. A Simone tá falando aqui, exatamente, foi isso que eu pensei. Imagina, pois é. Assiste mesmo o filme, é ótimo, Simone. Então vamos voltar aqui. E aí, depois de 7 dias, a palavra do Senhor fala que esses 7 dias foi assim, sem miséria. E eles podiam fazer e comer tudo o que eles quisessem. Naquele momento, o que o rei queria? O que o rei queria é fortalecer as alianças. E aí ele pensou o seguinte, eu vou mostrar a minha hospitalidade, eu vou mostrar todos os meus bens, né? Eu vou posar aqui, eu vou ostentar. Tá aí, né? Mais uma treta que a gente pode pensar daqui pra frente, né? Crente ostenta ou não ostenta? Pois é. Mas como ele não era crente, ele tava ostentando. E ele ficou 7 dias assim. Diz a palavra do Senhor que ele tava muito embriagado. Muito embriagado. E aí, no 7º dia, o que ele faz? Ele pede pra chamar a rainha e pra que ela visse aqui com a coroa na cabeça, porque ele queria mostrar, ele queria exibir ela para os homens que estavam ali. Gente, sinceramente, quando a Vasti recebeu esse pedido, eu acho que ela nem entendeu ele como um decreto.
Eu acho que ela entendeu assim, que isso, eu vou lá ficar no meio daquele tanto de homem, tá todo mundo bêbado e tal. Não vou não, vou ficar aqui. Eu acho que foi até assim. Por que eu acho que foi assim? Porque quando a gente para olhar como que o povo vivia naquela época, existiam regras muito bem estabelecidas. Do tipo, mulher não se junta com homem. E, tanto é que ela estava dando um banquete para as esposas em outro lugar. Isso era já muito determinado. Não existia naquela época essa ação, esse costume. Então lá era tudo muito separado. Homem de um lado, mulher de lado. Outra coisa, ela era uma princesa dos 7 reinos. Ela era uma mulher importante no reino dela. Então aquele casamento foi um casamento já de aliança. Então, os protocolos eram o quê? Ficar separado? Ok, então eu vou ficar separado. Então na cabeça dela, hora nenhuma, ela imaginou que ela estava desobedecendo ou se rebelando. Porque muitas vezes a gente ouve essa palavra como se ela tivesse queimado o sutiã. E não foi isso que aconteceu. Ela não estava se rebelando, né? Até porque, se ela soubesse que ia dar o que deu, talvez ela nem tinha feito, entende? Só que, e aí que vem. Então, ó, não era costume os homens ficar junto com as mulheres. Se a gente parar pra pensar, esse homem, ele foi cruel. Ele queria trazer Vasti como se fosse um objeto de posse. Tudo bem, aquelas mulher naquela época não valia muita coisa não. Mas ele queria o quê? Exibir a esposa. Ele ia colocar ela numa situação terrível. Porque imagina, esse tanto de homem bêbado, a irmãzinha colocou aqui, promíscuo. Gente, ela poderia ser violentada naquele lugar. Porque se você viu o filme 300 de Esparta, você sabe que a promiscuidade, a orgia, essas coisas tudo, tava naquela época. O pai dele ensinou isso, era aquilo que eles faziam, entende? Com as mulheres. E aí o rei bêbado, querendo fazer aliança, mostrando todas as posses, e ele já tinha declarado que todo mundo podia fazer o que quisesse, que tudo estava liberado, que eles podiam, sabe? Ele já tinha dado essa ordem. Então ela estava ali até mesmo temendo pela própria vida. Se a gente pra gente pensar nas circunstâncias, né, no histórico, ali a gente para analisar de maneira diferente. E, gente, eu tô ensinando isso lá na minha célula de adolescentes, né? Então, eu vou ensinar aqui pra vocês também. Se você parar pra pensar, a Bíblia, ela é dividida, os livros, em categorias. E os livros históricos, no qual Esther está inserida, são livros para contar histórias. Ali, a gente tem que analisar todo o contexto pra gente entender se deve ou não fazer tal coisa. Porque se a gente pra gente pensar, ali tá a história de Davi, né? Os crimes de Davi, tá os crimes de Saul. Lá tá contando como foi a história do povo de Deus e como Deus interviu na história, como que Deus se comportou na história guardando o povo. O foco ali é a gente olhar o livramento de Deus e não o comportamento das pessoas. Porque se eu olhar para o comportamento, então eu vou falar assim, toda mulher bonita, eu vou falar assim, nossa querida, você tem que dar a sua beleza para Deus igual Esther deu. Né? Porque a única coisa que Esther tinha era a virgindade de ser bonita, não é verdade? E isso foi material para o Senhor dar o livramento para o povo. Se a gente parar para a gente pensar, não, você tem que casar com um homem que tá numa posição assim, pro Senhor. Entende? Então não dá, gente, pra gente usar os comportamentos dessas pessoas como regra e fé. A gente tem que olhar todo o contexto e analisar com aquilo que Deus diz em outros lugares. Por quê? Porque são livros históricos, são livros que contam uma história. Letícia, então por que a rainha Vasti perdeu a coroa? Por que ela foi deposta? Gente, eu acredito que o Senhor ia fazer qualquer coisa para Esther ser rainha. Por quê? Porque ele precisava de uma libertadora, né? E Esther foi a libertadora do povo, né? Ela foi aquela que se colocou ali, né? Se eu tiver que morrer, eu morro, porque eu tô indo salvar o meu... Então, o Senhor ia encontrar um jeito de colocar Esther numa posição que ela pudesse salvar o povo. Nisso eu não tenho dúvida. Mas não precisava, talvez, ser a rainha Vasti perdendo a coroa. De repente, ela ia morrer. Não sei, né? De repente o Senhor ia dar, sei lá, outro jeito pra isso. Só que, quando a Vasti faz isso, a palavra do Senhor é muito clara. O rei, ele
vai conversar com outras pessoas para pegar opinião. Então, não era uma coisa bem estabelecida, né? Então, na hora que ele pede opinião para os homens, e aí, para homens, né? E aí cria-se toda aquela coisa, não, porque ela te rejeitou, não, porque ela não te obedeceu, não, porque agora as mulheres não vão obedecer o marido mais. Parece, gente, para mim, é uma artimanha do diabo para colocar o controle do homem sobre a mulher. Aí, gente, eu não sou feminista, por favor, tá? Não sou contra, isso é diabólico. Se você vai estudar um tiquitinho que você vai ver que isso aí tem raiz no inferno. Eu não sou. A minha fala aqui não é de feminista, tá? É historicamente falando mesmo. Porque desde o Éden, o diabo vem atentando a mulher, né? Por quê? Porque ele sabia que da semente da mulher viria alguém que amassaria a cabeça dele. Então, a gente é inimiga declarada do diabo desde o Éden. Então, né, eu espero que pra você esteja claro isso, né? E outra coisa, a gente é muito mais intuitiva, né? Sensitiva é feio, né, gente? A gente tem uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, né? Então, por exemplo, a gente consegue ler nas entrelinhas, a gente consegue enxergar aquilo que ainda muitas vezes que nem foi visto. Então, a gente tem essa sensibilidade com o Espírito Santo e o diabo sabe disso. Então, uma mulher posicionada e antenada, ela intervém em muitos planos do diabo, né? Então, há muito tempo, se a gente estudar a história, há muito tempo a gente vai vir o diabo querendo calar a mulher, querendo, né, subjugar a mulher, enfim. E aí foi isso que aconteceu. Porque até então, naquele momento, não existia um decreto que a mulher tinha que obedecer o marido naquela civilização. Mas a partir da Rainha Esther, coloca-se esse decreto. E aí, muitas igrejas, muitos cultos de mulheres, enfim, usa a Vasti, né, como esse mau exemplo, porque ela não obedeceu o marido, né? E submissão nada tem a ver com obediência. Né, então, fica aí um alerta, se você foi essa mulher, né, que usou a Rainha Vasti para falar de submissão, não é um bom texto. Não é um bom texto. Existem outros melhores que esse, não é um bom texto. Né? E se a gente parar para pensar, foi uma violação. Ela poderia, né, ser violentada ali. Ela estava talvez até temendo pela própria vida. Da maneira que estava aquele contexto, ela poderia estar até né, pensando, né, que poderia acontecer alguma coisa com ela. Então vamos lá. A gente considera Vasti como vilã porque ela não obedeceu ao marido. Mas agora eu vou te contar uma outra mulher que obedeceu o marido e mesmo assim é uma vilã na Bíblia. E essa é uma vilã declarada. Essa o próprio Deus colocou ela como vilã. Vou lá? Quem puder, coloca aqui pra mim, ó. Atos 5. Livro de Atos, capítulo 5. Atos 5. A gente vai ler só alguns versículos, se não me engano 7, tá? É uma história também bem conhecida. Vamos falar dessa mulher. Atos 5, no versículo 7. Fala assim, ó. Passada-se não mais de 3 horas, chegou a esposa dele. A esposa de quem? De Ananias. Sem saber do que havia acontecido. E Pedro perguntou, diga-me, essa oferta foi o preço total da propriedade? E ela disse, sim, foi o preço total. Pedro prosseguiu, o que te levou a ser convencida nessa conspiração contra o Espírito Santo de Deus? Os homens que sepultaram o seu marido estão para chegar e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras e ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher que foi carregado e sepultado do lado do marido. Essa mulher, gente, o nome dela era Safira. Diz a palavra do Senhor que ela era casada com um homem que chamava Ananias. Naquela época, Jesus já tinha morrido, a igreja, né, estava nascendo e diz que tinha assim, muitos milagres acontecendo, o povo estava muito comovido, então as pessoas começaram a repartir, né, se tinha muito, começou a dar às pessoas que não tinha nada, teve pessoas que começou a vender propriedades e dar parte para a igreja, toda a comunidade, né, da igreja primitiva estava trabalhando em prol da igreja, queria fazer grandes obras, queria ajudar os órfãos e as viúvas, estava todo mundo com um coração muito generoso para isso.
E a palavra do Senhor fala que José, né, que é chamado de Barnabé, ele fez algo inédito. Ele vendeu uma propriedade que ele tinha e ao invés de ele trazer parte, trazer uma oferta, trazer um dízimo, ajudar alguém, ele deu tudo. E quando ele dá tudo, as pessoas ficam, nossa, como assim, né? Ele conseguiu dar tudo. Ele mostrou um coração tão grato, mas tão grato. Ele se despiu de todo o dinheiro e deu. E aí, o que aconteceu? Isso comoveu as pessoas. Nossa, Deus, então eu vou ajudar mais, né? E eu vejo muito isso também nos nossos meios, né? Quando a gente vê uma campanha, né, de agasalho, todo mundo quer os meus filhos, por exemplo, quer levar o agasalho para a escola, eles querem participar de alguma forma. Ah, nós vamos fazer uma campanha de alimento, querem participar de uma forma, né? Nós, como seres humanos, a gente tem isso no nosso coração, né? Graças a Deus, que algumas pessoas ainda têm isso. E foi isso que aconteceu naquela igreja. Mas aí, Ananias e Safira, vendo aquela movimentação toda, pensaram o seguinte: eu quero esse prestígio também. Eu também quero o tapinho nas costas. Eu também quero inspirar outras pessoas. E foram lá, entraram num acordo e venderam uma propriedade deles. E eles, gente, maquinaram o mal. A palavra do Senhor fala disso, né? Das pessoas que maquinam o mal, né? Que projetam o mal, que planejam. E eles planejaram, eles falaram o seguinte: olha, vamos falar que a gente vendeu por tanto e ficar com parte do dinheiro pra gente. E aí as pessoas vão achar que a gente tá dando tudo, mas a gente não tá dando tudo, a gente tá com parte do dinheiro. E diz a palavra do Senhor que Ananias foi lá e foi dar dinheiro pro Pedro. Tinha que ser Pedro, né? Deu pro Pedro e o Pedro... E aí o Espírito Santo incomodou Pedro. Porque Pedro jamais saberia quanto que foi a venda, gente. Né? Até porque ninguém tava contabilizando, não era obrigado nem nada. Mas ele tinha feito um voto que ele daria tudo. Mas ele fez um voto, foi com Deus. Então ele maquinou isso e chegou lá não quis cumprir o voto. E ele fala com Pedro, sim, esse aqui é o tanto. E aí ele fala assim, olha, você tá mentindo. E por causa disso, né... ele cai preto e duro lá no chão e ele morre. A palavra diz que 3 horas depois, que foi o versículo que a gente leu, a esposa dele chega. E aí Pedro pergunta, foi por esse valor mesmo que vocês venderam a propriedade? E nesse momento, o que ela faz? Ela continua a história do marido. Ela obedece o marido. Vasti é vista como vilã porque desobedeceu. E agora? E a Safira, que obedeceu o marido? Então ela não podia morrer. Então ela não podia ser vilã. Já que a mulher tem que obedecer o marido, ela estava certa. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu tô levantando treta onde que não tem? Me conta aqui, que eu vou ler a mensagem de vocês. Eu amo as suas abordagens e tenho que aprender muito. Ah, tamo junta! A gente vai aprendendo uma com as outras, né? Os contos dos exemplos da Bíblia nos fornecem lições preciosas. Verdade. Muitas lições que a gente tira mesmo. Principalmente quando a gente olha o contexto geral, a gente consegue ver um monte de coisa, né? Então, se a gente parar, se a gente se a gente usar o texto de Vasti para falar de insubmissão, aonde que entra Safira nessa história? Não dá pra usar, entende? Então, aquele contexto foi uma coisa e esse contexto é outra. Então, Vasti desobedeceu e tá errada. Safira obedeceu e tá errada. Então, a questão aqui, então não é um princípio. Obedecer o marido não é um princípio bíblico. Entende? Obedecer é diferente de submeter. É coisa totalmente diferente. Safira, que ela obedeceu o marido. O que ela obedeceu? Continuou com a história. Ela vai me desmentir o marido, gente. Não, se você que quer, né? Na cabeça dela, ela tava fazendo certo. O quê? Obedecendo o marido. Mas diz a palavra do Senhor que da mesma forma ela caiu preta e dura e morreu. Vasti não morreu não, tá, gente? Vasti só não foi mais rainha e nunca mais chegou na presença do rei. Mas a Safira morreu lá. Tá lá preta e junta lá, enterrada lá com o marido dela lá, o Ananias. Tá, Letícia, e daí? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que... o evangelho, o cristianismo, aceitar Jesus, ser uma mulher de Deus, ser uma mulher sábia, ser uma mulher né, igual eu chamo vocês aqui, é muito mais do que posso ou não posso, tenho ou não tenho, vou ou não vou. Hoje eu recebi uma perguntinha, eu falei assim, ô Letícia, é pecado usar short quando eu vou na piscina, quando eu vou num lago? É pecado, né?
A pessoa me perguntou, eu falei, não é pecado não, né? Até porque eu uso, eu vou em praia, eu vou no clube, né, e tal. Aí ela falou assim, não, porque, né, os lugares, as mulheres falam que é pecado, que eu vou pro inferno e tal. Gente, tem coisa que é usos e costumes. Então, se eu tô no meio, eu até coloquei semana passada uma treta aqui, né, da irmãzinha falando que foi várias vezes no inferno e que lá tem uma ala só das irmãs que depila, que faz sobrancelha e tal. Eu fiquei assustada com as várias vezes que ela foi no inferno. A minha preocupação foi toda essa. Mas aí onde que eu quero chegar? Então, se você tá numa igreja que tem essas regras e costumes, você tem que obedecer. Tem que obedecer. Por quê? Porque você tá naquele lugar. Entende? Então é um acordo, é um combinado. Então você tem que estar. Se não quer obedecer, então não fica no lugar. Porque se você está no lugar e não fizer, você é desobediente. Aí sim as consequências vêm sobre você, porque você está desobedecendo. Agora, se você não está no lugar, se o lugar não tem essa regra, querida, se sinta livre. Porque aquilo que foi errado, o Espírito Santo vai te incomodar. Se não é um princípio bíblico, presta atenção no que eu tô falando. Se não é um princípio bíblico eterno que tá aqui. O que é um princípio bíblico, Letícia? É um negócio que ele tá certo hoje ou 300 mil anos atrás. Que ele dá certo para quem é pobre e para quem é rico, para quem é branco e para quem é negro, para homem e para mulher. Isso é um princípio. É uma verdade absoluta que não tem como a pessoa questionar. Isso é um princípio. Quer ver um princípio? Imagina aí uma pessoa que não conhece Deus. Não conhece Jesus. Não, ela conhece Jesus. Ela é um ateu, um agnóstico. Uma pessoa assim que não acredita que Deus existe. Vamos pegar uma pessoa. Mas essa pessoa, mesmo não acreditando em Deus, ela sabe que falar a verdade é a base da honestidade. Então, falar a verdade é um princípio. Porque, independente de crédulo, independente de religião, independente... É uma verdade, é um princípio, é uma coisa fundamental. Lei da semeadura. Gente, não dá pra contestar. Planta aí um pé de manga na sua casa. Vai nascer a cerola? Não vai nascer. Então, são princípios, são coisas que nunca muda. Lá no Éden e aqui funciona. Isso é princípio. O resto, gente, são mandamentos do Senhor, interpretação do Senhor. Quer ver? Sansão tava na barriga da mãe dele, né? Ia ainda pra barriga da mãe dele. O que o anjo falou? Esse menino não vai cortar cabelo, esse menino não vai beber comida forte e nem vai colocar a mão em morto. Ele vai ser um nazireu, ele vai ser um separado. Agora eu te pergunto, todo hebreu é um nazireu? Não! Entende? Então, tem pessoas que o Senhor separa para algumas coisas. E tá tudo bem se o Senhor te separou. Fica firme, querida. Mas não faça disso um princípio que eu tenho que seguir. Por que eu tô falando isso? Porque tem coisa, querida, que pra... Letícia, como que eu vou ser sábia? Vai depender da inspiração do Espírito Santo. Tem hora que pra mim ser sábia, eu tenho que, fingir que eu nem vi. Como diz uma amiga minha, fingir de egípcia. Fazer cara de paisagem. Mas tem hora que pra ser sábia, eu tenho que falar. A sinceridade em amor, mas eu tenho que falar. Eu tenho que corrigir com amor, mas eu tenho que falar. Tem hora que pra mim ser sábia, eu tenho que sair do lugar e nunca mais pisar ali. Tem hora que pra ser sábia, eu tenho que estar no lugar e mostrar ali a luz de Cristo. Então, não existe uma tabelinha pra me saber o que eu tenho que ser e o que eu não tenho que ser. Existe o seguinte, relacionamento com Deus. Obediência aos princípios. O restante é eu e Deus. Eu tenho o hábito de não pregar de calça. Até uma palestra que não seja na igreja e tal, eu tenho esse hábito. Não, palestra eu até, dependendo do lugar, eu até vou. Mas se a palestra for dentro da igreja, eu não vou de calça, eu vou de saia. É pecado, gente, pregar de calça? Não. Mas isso é uma coisa minha, é particular minha. O problema tá eu pegar isso e colocar como regra e fé pra todo mundo. Entende? Então, quando você ouvir algo, tem que ser assim, porque mulher de Deus faz isso, porque para você ser uma mulher sábia, assim, para e pensa, isso é um princípio ou é uma sugestão dessa pessoa, ou é uma interpretação? Porque se eu pego que eu tenho que obedecer o meu marido, Safira não podia morrer.
Vocês estão comigo? Vocês concordam comigo? Safira não pode morrer. Se eu pego que obedecer marido é mandamento, é princípio, Safira não pode morrer. Porque ela obedeceu. Entende? Que bom que você concorda, né? Então, a gente tem que começar a pensar, Letícia, então você tá falando o quê? Eu vou me rebelar, queimar sutiã em casa? Não, gente, nada disso. Nada disso. A gente vai o quê? O que é da mulher? O que é bíblico, né, mulher? A submissão. E a submissão ao marido como ao Senhor, no sentido de querer estar ali, né? Porque se eu vejo meu marido fazer uma coisa errada, eu vou entrar com ele, gente. Se eu vejo o meu marido, né, enfim, eu vou entrar... Não, se tá ferindo uma lei do Senhor, um princípio do Senhor, eu vou ficar com o Senhor. Que ele se lasque pra lá. Eu tenho que agarrar quem? Ao meu Senhor e ficar ao meu Senhor. Por isso que a obediência não é um princípio. Ao marido não é um princípio bíblico. Por quê? Porque senão ele pode me fazer pecar. E se ele me... Né? Se eu tenho que tomar uma decisão. Eu trabalhei num lugar, gente... a pessoa falou assim, que não sei o que, nossa, isso é muito bom, não sei o que, e tal. Mas aí ligava, fala que eu não tô. Eu falei assim, eu não minto. Eu tenho esse problema, não dá pra me mentir. A pessoa não tá. Eu falo assim, olha, ela não pode falar com você agora. Você quer deixar recado? Mas ele tá aí, tá. Tá aí. Mas ele não quer falar, não pode falar, entende? Eu preciso ser fiel a quem? Àquele que me chamou. Então... Se eu tenho essa ligação de obediência ao marido, pode ser que eu venha a pecar o Senhor. Lembra das parteiras lá no tempo de Moisés? O que o faraó falou? Mata todos os meninos. As parteiras não matavam. Porque elas sabiam que era errado matar. Principalmente os filhos, né, do povo de Deus. Entende? Então tem hora que você desobedece uma ordem humana, né? No caso do faraó, até uma ordem, né, você desobedece talvez uma ordem do seu marido, mas por quê? Por causa de um princípio maior que é bíblico. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, no meu ver, Vasti não é uma malvada, ela não é uma vilã, ela não deveria estar no hall das vilãs. Se fosse eu no lugar dela, eu também tinha feito mesmo, até pela cultura, né, que era totalmente separada, enfim, até mesmo pela cultura, a questão também, né, de temer a própria vida, né, enfim, eu acredito que eu faria a mesma coisa. Agora, Safira eu já não seguia, né, eu talvez, né, gente, talvez também, né, porque a gente não sabe em que situações Safira fez isso, né, de repente, até por causa da religiosidade, né? Ela aceitou a fazer esse acordo com o marido, né? Mas aí, diante do homem de Deus, ela podia ter falado. Principalmente porque ele não estava lá, né? Então, ela falou, olha, Pedro, para falar a verdade verdadeira, o negócio não foi bem assim, não. Mas eu tive que falar por causa do meu marido, entende? Ela teve a oportunidade de esclarecer as coisas e de sair, né, dessa armadilha toda. Mas não, ela se manteve firme com o marido e teve o mesmo fim, tá? Gente, e aí, ficou dúvidas? Deixa eu ver as horas aqui. Meu Deus do céu, a gente já falou demais, né? Falei que a gente ia diminuir. Então, o que eu entendo com esse episódio da Bíblia? Que pra mim ser uma mulher sábia, pra mim ser uma mulher de Deus, pra mim de fato e de verdade, fazer as coisas da maneira de Deus, da vontade de Deus, eu preciso criar esse relacionamento com Ele para que o Espírito Santo fale pra mim oriente. Diz a palavra do Senhor que o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento. Eu sempre carrego isso comigo. Se eu tô em paz, eu vou, gente. Eu vou e tá. Se eu não tô em paz, eu paro, sento, oro, vejo, tomo a melhor decisão e eu caminho. Porque o Senhor não vai te castigar. Castigar é forte, né? Mas Deus não vai deixar você descer pelo lamaçal do pecado, cair no precipício, ficar lá no abismo. Se a intenção do seu coração for boa, Senhor, eu estou indo. Mas se não for pra mim estar nesse lugar, manda um sinal. Que aconteça alguma coisa lá, que dê errado, que sabe? E o Senhor faz isso. Então tem hora que a gente fica com medo de ir, com medo de caminhar, porque a gente não sabe o que fazer. A minha oferta pra você é faça. Porque mesmo que tiver errado, o Senhor vai ajeitando, vai consertando o caminho, vai te mostrando e vai te colocar na rota. Se o seu coração tá aberto e tá íntegro pra fazer aquilo que Ele
que ele quer fazer, até o seu erro ele usa como aprendizado. Você lembra do erro de Davi? Lá com Batseba, aquela coisa toda? O Senhor usou aquilo como um aprendizado. Então assim, não tenha medo de quê? De fazer aquilo que o Senhor mandar. É para desafiar o marido? Então desafia. É para deixar de obedecer? Então deixa de obedecer. Letícia, se der ruim, pode dar ruim? Lógico que pode dar ruim, mas existe graça pra isso, né, gente? Castigar é forte, né, Anne? Pois é, gente, não é castigo, é consequência. Aqui em casa, por exemplo, a gente também não usa a palavra castigo. Tudo que os meninos têm é o quê? É consequência. Ó, se você fizer, a consequência é... né? Eu acho que é porque é consequência, né, gente? Não é castigo. Bem lembrado. Tá, então comece a pensar, já que você quer ser essa mulher sábia, que quer sim, né, ser uma mulher movida pela palavra. Letícia, como que eu sou uma mulher movida pela palavra? Quando eu sou guiada pelos princípios, tá? Não é por causa de conduta humana, porque se a gente pensar na conduta humana aqui, Safira não podia ter morrido, entende? Então é muito mais do que você saber versículos bíblicos, é muito mais do que se você saber histórias bíblicas. Saber versículo bíblico, saber história bíblica não muda a sua vida. Não muda. O que muda a sua vida? Experimentar a verdade. A palavra do Senhor fala que a verdade liberta, mas a verdade, conhecereis a verdade. Esse conhecer é o experimentar. Experimenta a verdade e a verdade vai te libertar. Então não é conhecer de informação, não é saber no sentido de informação, entende? É de experimentar. Isso mesmo que eu aprendi. Imagina se Davi esperasse o Senhor dizer algo sobre o gigante Golias. Um monte de gente teria uma... Pois é, tem hora que a gente fica parado esperando, gente, um anjo vindo do céu, abrir. Não, gente, o que é pra mim fazer? Deus só não vai fazer a sua parte, né? Então, o que eu posso fazer? Olha, Senhor, eu tô indo na tua força. Eu vou na tua força, né? Kelly, vou aderir aqui em casa, a consequência no lugar de castigo. Eu gosto mais da consequência. Para ele entender isso, né? Olha, eu estou sofrendo essa punição, né? Vamos dizer assim, mas foi porque eu fiz isso, sabe? Essa coisa do castigo, gente, é muito importante, principalmente eu ensinar os filhos, né? A Kelly falou que ela tem 2 meninas pequenas. Porque eu até outro dia não, né? Uns 10 anos atrás, eu tinha Deus como um general, um carrasco. Do tipo, que ele ficava lá me olhando e se eu cuspisse fora da faixa, ele me castigava. Até porque as musiquinhas infantis aqui em casa a gente não canta ela, tá? E eu não canto quando eu vou ministrar pra criança, não canto, eu não gosto, eu acho essa música diabólica até. Fala assim, cuidado o olhinho com o que vê, tá? Cuidado com ele. Aí fala, o Salvador do céu está olhando pra... Gente... O que a criança imagina? Que Deus tá lá do céu com aquele olhão grande lá, ó, te vigiando o tempo todo, esperando você errar pra te castigar. Gente, não dá. Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho, não. O que gera no coração da criança? Medo, cuidado com a mãozinha onde que você pega, cuidado com o que você... Cuidado o que você faz. O que faz isso? Tá limitando a pessoa. Gente... É musiquinha de crente, viu? E faz o quê? Fica limitando a pessoa. E aí, quando a pessoa, né, cresce e quer ir, quer expandir, quer fazer... Não faz, porque ela tá com medo, tá com raiva. Aí, o que acontece? O povo do mundão aí, sabe? Das bundas de fora, das trenhadas feias, vai... E toma, e ganha, e faz, e acontece. E a igreja do Senhor não tem representante no meio. E a igreja do Senhor não tomou posição, não tomou posto. Por que a igreja do Senhor não tomou posto? Porque a gente estava lá, ó, limitando as crianças. Cuidado com o olhinho que vê, né? Então a gente precisa... É coisa pequena, gente. É sutil. Mas é isso que o diabo faz. Coloca coisas sutis. E aí a gente vai enrijecendo e criando as próprias barreiras, né? Então, olha, Senhor, eu não sei, de mim mesma eu não dou conta. Senhor, se dependesse de mim, eu ia lá, ó. Mas eu sei que eu preciso ser mansa e humilde, Senhor, então me ajuda. Me leva, me conduz. Quando chegar lá na hora, muda as palavras da minha boca. Quando chegar lá na hora, muda a minha feição, né? Sabe? Então tenha esse relacionamento com Deus, porque aí sim você vai saber o que você deve ou o que você não deve fazer. Tá joia?
Eu também já fui assim, Letícia, via Deus como mal. Pois é, um juiz castigador. Pois é, gente, eu vi ele como um carrasco. E ele é um pai de amor e de misericórdia. Justo, isso. Né? Então, por isso que eu falo que Deus é tão justo, mas tão justo, que se a intenção do seu coração é acertar e você errou, gente, ele não vai te fulminar ali, entende? Ele vai te mostrar. Vai ter consequência? Pode até ter. Mas ele vai consertar a rota e você vai conseguir caminhar, tá joia? Mulheres, foi uma honra estar com vocês. Se vocês gostaram também, me conta aí. Vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá bom? Pra vocês verem. Depois com o tempo, pra mandar com as amigas. E semana que vem eu tô querendo que seja a nossa última, gente. Quarto e último episódio. O que vocês acham? Bora terminar com essas vilãs da Bíblia? Me conta aí, ou vocês querem mais? Gente, eu aceito também sugestão de tema de live, tá? Letícia, fala sobre esse assunto, fala sobre fulano, pode mandar. Vai ser muito legal pras pautas aqui, tá bom? E agora, esse mudo... A Jezabel, todo mundo quer a bendita Jezabel. Gente, ó... Bora começar. Jezabel, né? Ó, a Jezabel, gente... Eu vou falar, né... Vou falar da Jezabel. Eu não queria falar da Jezabel, não, só porque parece que ela já foi concebida num ambiente de mal, né? Eu não consigo nem tentar livrar essa mulher da maldade. Mas vamos trazer. Eu vou trazer a Jezabel com outro vínculo. Eu acho que vocês vão gostar. Tá aí. Porque eu não queria falar da Jezabel por Jezabel, porque todo mundo já conhece ela, né? Mas eu quero trazer. Vou aí, ó. Já achei o cunho que eu vou trazer da Jezabel. Pode deixar, então o nosso fecha com chave de ouro com a Jezabel, tá bom? Muito bom, eu estava fazendo as coisas aqui em casa e estava ouvindo tudo. Ai, que bom, mente. É sempre uma honra ter todos vocês aqui, tá joia? Gente, e esse horário? Tá ruim, não tá não? Sexta-feira, 7 horas da noite, me conta aqui. Qualquer coisa a gente muda esse horário, tá? Me manda lá nos direct que eu vou amar saber. Se você tá vendo no YouTube, coloca aqui também. Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Pra você receber tudinho que tá aqui. No mais, mulheres, Deus abençoe. Um final de semana surpreendente pra todas vocês. Que você, de fato e de verdade, né, possa se achegar ao Senhor e pedir ao Senhor sabedoria em tudo que você fizer. Eu acredito que quanto mais mulheres se achegar ao Senhor, né, mais benefícios a gente vai poder trazer pra esse mundo e também pra nossa casa, nossa família, tá bom? Beijo pra vocês. Mente, muito bom. É isso, é bom mesmo. Ai, cara, você tá chegando, mas já tá acabando, viu? Foi uma honra te ter aqui. Fica com Deus, mulheres. Deus abençoe. Tchau, tchau.